Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos, boa noite a você que está nos assistindo pela TV Votorantim, canal 10, você que acabou de participar do texto meditado das 18 horas e que agora está conosco neste programa Aprofundando na Fé. Nossa saudação a todos vocês, povo de Deus, das nossas 5 paróquias e também a você que de Votorantim, Sorocaba, região, está conosco pela TV Votorantim Canal 10 ou pela internet. Pois bem, ontem foi dia de São Lourenço, nós estivemos em Porto Feliz, numa festa muito bonita, na missa celebrada por Dom Eduardo Beno de Sales Rodrigues, um jantar que a paróquia gentilmente nos ofereceu a nós e aos nossos familiares, e foi realmente uma confraternização muito gostosa, muito saudável e que estimula a família diaconal em nossa arquidiocese. Aliás, ontem nós falamos sobre São Lourenço, nós contamos em Votorantim como começou o diaconato permanente, que veio na esteira dos ministérios leigos, incentivados no início pelo cônego Aldo Vanucchi, depois pelo padre Mário Donato Sampaio, pelo padre Tadeu, a quem nós devemos o incentivo desses ministérios leigos que acabaram, a meu ver, é uma opinião pessoal, germinando também a diaconia, o diácono permanente. Mas nossa arquidiocese, se não me engano, nós somos em 43 diáconos permanentes, espalhados em algumas paróquias das 54 da nossa arquidiocese, há paróquias onde não tem esta riqueza que é o diaconato permanente. E nós temos em nosso meio diáconos remanescentes do primeiro grupo. Logo que a gente vai falar sobre isso, o diaconato foi restaurado em 1965, nós temos aí diáconos remanescentes daquele primeiro grupo, como por exemplo o querido irmão, o diácono Egídio Stefani, da cidade de Tietê, da paróquia Santíssima Trindade, é o nosso decano como diácono. Nosso abraço fraterno, nossa saudação carinhosa, um beijo no coração do nosso irmão diácono Egídio, hoje já com 93 anos, ele nasceu no dia 1º de setembro de 1922, e ele ordenou-se diácono permanente no dia 28 de dezembro de 69. Portanto, 4 anos depois da restauração do diácono permanente, respirava-se a novidade do Concílio Vaticano II e o diácono Egídio foi ordenado lá em Tietê. Logicamente que hoje, pela idade avançada, pela sua fragilidade física, não participa mais de nossos encontros. Mas até há pouco tempo, questão de uns 3 ou 4 anos atrás ainda, ele já tinha uma idade considerável, diácono Egídio, ia lá com a sua bengalinha, não perdia e se orgulhava de não ter faltado em nenhum retiro anual e nas nossas reuniões. Uma pessoa de muito bom humor, uma pessoa que nossos encontros sempre atraía os olhares da família diaconal. Diácono Egídio em Tietê, que Deus o abençoe, que Deus o conserve na sua saúde, com toda a sua fragilidade. Você, meu irmão, é um ícone para todos nós. Diácono Pedro Damas, aqui em Sorocaba, paróquia São Francisco de Assis, com 82 anos, ele mora ali no centro de Sorocaba. Ele nasceu no dia 28 de junho de 1933 e foi ordenado por Dom Silvio na matriz de Capão Bonito no dia 19 de abril de 1970. Diácono Pedro Damas é então o nosso segundo decano, nossa referência. E o diácono Pedro, há pouco tempo, tornou-se um pouco mais frágil na sua saúde, não estando nas nossas reuniões, mas na ordenação do nosso diácono caçula, Toninho, lá da Aparecidinha, ele estava presente. Eu não estava, mas o Pedro Damas estava lá
graça de Deus. Então o diácono Pedro, hoje na paróquia São Francisco de Assis, também afastado pela sua fragilidade, né? A saúde um pouco debilitada nos 82 anos, mas ainda muito firme no seu ministério, né? Os outros demais diáconos, né? Esses dois são os mais antigos, mas o diácono João Cardoso, de Porto Feliz, de Brigadeiro Tobias, há muitos anos enfermo, afastado, mas é a nossa terceira referência. Diácono João Cardoso, uma pessoa muito espirituosa, de muito bom humor, que nos lembra muito São Lourenço, né? Tudo ele fazia piada, né? Mesmo fez piada até com a sua enfermidade, né? Diácono João Cardoso, um grande carinhoso abraço para ele, lá na paróquia Nossa Senhora do Povo, do Brigadeiro Tobias, hoje, aliás, entregue, confiada ao ex-diácono permanente, Arari dos Santos Amorim, conhecido Kojak, hoje, para nossa alegria, da nossa arquidiocese, padre e pároco lá em Brigadeiro Tobias. Então, o diácono João Cardoso. E o diácono Sampaio, esse eu queria falar um pouquinho mais, porque o diácono Sampaio, no período que precedeu ao diaconato permanente de Votorantim, ele esteve por aqui, na comunidade Nossa Senhora Consolata, então comunidade, na comunidade do Divino. Ele esteve por aqui no tempo do padre Mário Sampaio, colaborando com a paróquia, exercendo ali a sua diaconia, fazendo celebrações, dando formação. Ele esteve afastado por motivos particulares e há uns 2 anos retornou ao ministério diaconal, onde ele exerce lá na paróquia Bom Jesus dos Aflitos, junto com o diácono Jair e com o diácono Darcy Timóteo. Nós temos o diácono caçula, que foi ordenado agora, né? O diácono Toninho, indicado pelo padre José Antônio Leite, que é o nosso assessor, que é o nosso acompanhante, lá na Santuário da Aparecidinha, mas eu brinquei com ele que por pouco tempo ele vai ocupar o colo como caçula, né? Porque no dia 30 de agosto, agora, nós teremos, graças a Deus, mais uma ordenação diaconal. O diácono Davi, lá da nova paróquia São Guilherme, ele será ordenado. O pároco lá é o padre Giba, que era de Brigadeiro, foi para lá, e o diácono Davi será ordenado no dia 30 de agosto, sendo que o padre Giba preparou uma novena, um período de preparação para essa ordenação, com vários diáconos que estarão lá na São Guilherme celebrando. Nós estaremos lá no dia 22, domingo à noite, celebrando a palavra em uma das suas comunidades, se não me engano, na Rosa Mística, né? Tudo isso preparação para a ordenação do diácono Davi. Então, nossa arquidiocese, de maneira alegre e festiva, celebra, né? Continua com a alimentar esta vocação diaconal tão bonita para todos nós. E com esses 2 diáconos novos, nós iremos então inteirar aí, acho que 45 diáconos permanentes. Nosso presidente, né? Nós temos uma organização, uma comissão. Nosso presidente é o diácono Pedro Jacobi, que atende e exerce a sua diaconia lá no seminário São Geraldo, lá na paróquia São Geraldo, na Vila Helena, né? Faz parte com ele o diácono Silvio, o diácono Márcio, o diácono Claudinei, que é a nova comissão que vai nos conduzir, nos orientar ao longo desse quatriênio. Começou agora seu mandato, né? Estendendo-se por 4 anos. Assim é que está organizados os diáconos em nossa arquidiocese. Aqui em Votorantim, né, como falei, a diaconia começou em 91, quando nós fomos ordenados diácono. Depois de nós, o Wilson de Almeida Lopes, depois o diácono Nilson, na sequência o José Laerte, José Alberto e por fim o diácono Gerson Chiming, da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Fazemos votos para que, né, não só na arquidiocese, aqui em Votorantim também,
surjam novas vocações nesse sentido. Dia desses, alguém me perguntava o que é necessário para ser diácono permanente. Meus irmãos, aí o assunto é um pouco mais delicado, porque não se trata de uma profissão, né? Não basta eu querer, ele está fortemente amarrado ao tema das vocações. Aliás, nós estamos no mês de agosto, mês das vocações, e o mês de agosto a nossa igreja tem o foco sobre 4 delas. Primeiro domingo, a dia do padre, o sacerdócio, que foi no dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars, que aqui em nossa cidade, uma de nossas comunidades pertencente à Aparecida, né, tem o nome, tem este como patrono, Santo Cura d'Ars. Depois nós temos nesse leque de vocações no mês de agosto o Dia dos Pais, que foi comemorado nesse domingo, né? Estamos em plena Semana da Família, paróquias como a Consolata, a Aparecida, estão fazendo todo um programa especial voltado para as famílias. Temos ainda o Dia dos Diáconos, que foi ontem, né? No mês de agosto. Depois, o Dia das religiosos, fechando o mês com o Dia dos Catequistas. Quem é que não teve a catequista na vida, né? Todos os padres, diácono de hoje, bispo, Papa Francisco, papas que o antecederam, todos nós passamos um dia pelas mãos de nossas queridas catequistas, né? Então que Deus abençoe cada uma delas. Eu recordo das minhas, a saudosa Inês de Freitas, Dona Lourdinha, graças a Deus entre nós, aí na paróquia São João Batista. Um abraço muito carinhoso para minha catequista, a Dona Lourdes Madalena dos Santos, né? Dona Lourdinha. Mas estamos falando aqui sobre o diaconato, né? E agora nós iremos entrar um pouquinho, tendo como orientação este livro do diácono Auri Azélio Brunetti sobre o diaconato permanente. O material bibliográfico sobre o diaconato permanente, meus irmãos, ele é um pouco escasso, né? E este livro é um dos primeiros que surgiu, e depois dele outras obras neste sentido tem como referência este livro preparado pelo diácono Auri Azélio Brunetti, que coloca para nós uma visão histórica e situação atual. Claro que esse atual já não é mais tão atual assim, né? O livro é dos anos 70, né? Em 2015, o panorama do diaconato permanente no Brasil e no mundo mudou bastante. Ele é hoje uma das vocações que mais crescem e se multiplicam, né? Há uma forte identificação do povo de Deus com o diácono. Então vejam bem, vamos pegar na sua origem. Palavra diácono, o que significa, né? Vem da língua grega diáconos, escrito com K de quilômetro, né? Que tem como significado, primeiro, servo, servidor. O termo diakonein, do grego, quer dizer servir. E o termo diaconia quer dizer serviço, ministério. Portanto, concluímos que diácono significa servo, servidor, aquele que serve. Jesus Cristo é o diácono do Pai. Ele vai dizer no Evangelho: eu não vim para ser servido, mas para servir. Sua vida, o seu amor oblativo, que por nós se entregou na cruz do Calvário, é a marca da sua diaconia, aquele que se faz servo. Conforme Isaías 53:11, este termo diaconia foi trabalhado assim. Então, por excelência, Jesus é o diácono do Pai. Ele vai dizer: o Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir. Isso está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Então a diaconia tem este significado. Tá? O diaconato permanente, ele só pode ser compreendido adequadamente e vivido à luz da diaconia de Jesus Cristo como uma vocação de serviço bem própria da sua igreja. Diácono permanente não é um cargo de honra, um status, né? Aquele que depois do padre é o grande responsável. Não. Ele é o servidor da comunidade. Uma pergunta interessante, porque o autor deste livro, ele elabora todo esse texto usando uma metodologia muito bacana, através de perguntas. E ele coloca então, o Antigo Testamento refere-se a diáconos? Será que o diácono é uma coisa nova do Novo Testamento? Ou o Antigo também já tinha? Então ele vai responder que sim. Os livros do Antigo Testamento, que foram escritos na língua grega, Padre João Carlos Alampi já nos disse isso aqui, né? Aparece com frequência a palavra diácono. Quando se refere a algumas personalidades bíblicas que foram servos do Senhor. Aliás, a Bíblia inteira, sobretudo nas muitas páginas hagiográficas referentes à vida dos santos, ela pode ser denominada com propriedade o livro dos servos do Senhor. Olha aí a diaconia. A Bíblia inteira, o livro dos servos do Senhor. Desde o Antigo Testamento, o primeiro homem histórico, Abraão, que deu origem ao povo de Israel, até os relatos do Ato dos Apóstolos, os evangelhos sinóticos, os escritos joaninos, nós vamos encontrar homens e mulheres que não fizeram outra coisa senão sentir o chamado para servir a sua igreja. Então, meus irmãos, por exemplo, o livro de Isaías, chamado Deutero-Isaías, denominado por alguns como o quinto evangelho, traz profecias sobre o servo de Javé. Está lá em Isaías 53. Prefiguração de Jesus Cristo, o diácono do Pai. Mas, particularmente, nos livros do Antigo Testamento, a figura do levita sempre foi vista e aceita como uma espécie de diácono. Então, onde se fala levita, podemos entender diáconos. Por isso, meus irmãos, que já na época patrística, este termo levita era corretamente empregado para designar o diácono e o próprio diaconato. Era também conhecido como a Ordo Levitarum, ou seja, a Ordem dos Levitas. O assunto está muito interessante. Nós vamos encerrar o programa desta terça-feira, dia 11 de agosto. Amanhã nós continuaremos com este assunto, abordando ainda alguns aspectos do diaconato, a diaconia, agora no Novo Testamento. Que o Senhor, em Jesus Cristo, o diácono do Pai, abençoe-nos a todos nós, para que tenhamos uma boa noite de sono e amanhã possamos voltar, levantar e viver na Tua graça a vocação de ser cristão. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, aqui. TV Votorantim, canal 10, aprofundando na fé.